E aí, galera do canal Raiz Flow 80, beleza? Tô chegando aqui na área para trazer mais novidades e notícias do Mengão. Todo mundo ficar ligado aí, que a gente tem bastante coisa para falar hoje aí do nosso Mengão. Antes de mais nada, já começa aí, galera, ó. Clica aí, dá o teu joinha, dá aquele like maneiro, assina o sininho, que isso é importante. Segue a gente lá no Instagram, no TikTok, lá tá bombando, galera, tá ficando maneiro. Tem uns videozinhos rápidos lá que eu solto, então você tem que seguir pra estar sempre atento aí nas notícias do Mengão. E a nossa resenha do YouTube, né, galera? Sempre quando tem jogo, quinta-feira, 8 horas da noite, vai ter aquela resenha bacana pra gente trocar essa ideia e dar palpite do jogo do Mengão e trocar ideia sobre o Flamengo, sobre o Remo, que vai ser bastante maneiro aqui no Maracanã. Então vai ser legal. Mas vamos à notícia, galera. Ó, hoje treino normal no Mengão, entendeu? Ontem foi folga, os caras ficaram folgados, tranquilinho, saiu com a família, foi pro shopping, uns foi pra piscina, pra praia. Isso aí, galera, teve folga, afinal de contas, jogador não é robô, né, galera? Então tem que ter aí uma folguinha aí pra galera descansar a musculatura. E hoje tem treino normal na parte da tarde com o Léo Jardim, já na preparação pro jogo contra o Remo no Maracanã, né? E os convocados, rapaz, tem coisa bacana aí pra contar sobre os convocados, né? Convocação que ainda não é a convocação para a Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo todos nós sabemos que vai ser lá no meio do ano. Tem mais times esse ano que vão jogar, a Copa vai ser maior, vai ser mais longa, né? Então agora esse amistoso vai ser contra a França e contra a Croácia. Valeu, galera? Aí o Ancelotti aí fez essa convocação, né? E temos 3 jogadores do Flamengo aí na seleção aí brasileira para defender o nosso país, né, não, galera? Então nós temos aí o nosso lateral Alexandro, né? Danilo da zaga e Léo Pereira, galera. É isso aí. Soltei ontem um vídeo no canal falando sobre o Léo Pereira. É muito bacana, né? Você vê a zaga do Flamengo aí dando a volta por cima, né? Sendo uma zaga consolidada. Léo Pereira aí de bandidão, aquela galera, né, pedindo pro Léo Pereira sair. Quem lembra quando o Léo Pereira entrou aí no Mengão? Então foi aquela polêmica toda, nego crucificando o cara. E hoje ele deu a volta por cima. E é mérito dele, né? Logicamente dos treinadores que o botaram para jogar, mas ele teve mérito porque ele galgou essa conquista na carreira dele, na parte profissional, né? Eu acho que é muito gratificante, né? Quando eu acho que todo jogador sonha em estar no último patamar ali, que é a convocação para a seleção brasileira, apesar da seleção não tá indo tão bem assim, não tá legal. Mas eu acho que todos os jogadores visam chegar lá, né? E assim, ele colocou, né, na entrevista que ele deu, falando sobre essa convocação e tal, que era um sonho, né? Você vê que é real, né? Quando o jogador ele deseja atuar na seleção do seu país, né? Então ele falou que era um sonho, né? Conversou muito com a família sobre isso, ficou muito feliz. E assim, eu torço de coração para que ele se saia bem, né? E dê um bom desempenho aí no jogo contra a França e a Croácia para ele chegar à convocação definitiva, né? Que eu acho que provavelmente deve ser a próxima convocação, já é a final, né? Outro que também é cria do Mengão, digamos assim, né? Nós sabemos que Vinícius Júnior vai, mas a surpresa aí é o Wesley, nosso lateral lá, né? Lateral direito. Ele tá lá fora, tá no Roma, se eu não me engano. Tá fazendo boas atuações, então o Ancelotti, ó, tá de olho nele aí, né? Já fez alguns gols lá e tá atuando muito bem e foi convocado. Aí a gente sente, né? Quando é convocação aí da cria do Mengão, a gente sente lá no fundo do coração
aquele bem-estar, né? Aquele ar soberbo de ter aí nossos crias, nossos jogadores na seleção, né? Eu acho isso muito bacana. Até mesmo valoriza o Flamengo, né? Bem falado lá fora e tal. Você vê aí praticamente 3 jogadores que atuam, né? Foram convocados e mais o Wesley. Paquetá ficou de fora, né? Mas segundo aí os jornais, né? Ele tá sobre os olhos do Ancelotti, sim, né? O Ancelotti falou que tá realmente com os olhos no Paquetá. Ele espera que o Paquetá melhore seu desempenho e realmente está melhorando, né, para ir para a Copa do Mundo. Eu acho que só depende dele e está acontecendo. Ele tá tendo bons jogos aí com o Flamengo, né, fazendo gol, coisas e tal, né? E também o Léo Jardim conseguiu encontrar a posição dele, né? No caso que ele se sente mais confortável para jogar no Flamengo, encaixar ele no time ali, para fazer as boas jogadas como ele vem fazendo. Então, assim, eu acho que agora só depende dele para a próxima convocação, se isso for desejo dele, né? Eric Pulgar, o nosso cão de guarda aí, também não foi convocado, né, para a seleção chilena. E isso é bom. Isso é bom porque ele fica no Mengão aí, né? Mesmo nesse tempo de data FIFA, ele fica por aqui treinando junto com o elenco, né? Fica aí fazendo o treinamento, né? A parte de regeneração física. Então eu acho que é importante ele ficar, a gente que é flamenguista. É aquele negócio de dúbio, né? A gente torce para os jogadores irem para a seleção, mas também desfalca o Flamengo. E tem também uma coisa muito importante que a gente precisa citar. Tem certos jogadores que vão para a seleção e não voltam jogando bem, entendeu? Então, essa variação técnica, essa variação de carga muscular, cognição, tudo muda dentro da cabeça dele, joga com outros jogadores, então muda, né? É a mesma coisa que você está fazendo um trabalho ali, de repente você vai fazer outro em outro lugar, aí precisa retornar. Você traz algumas coisas do trabalho, é cognitivo, é do cérebro, o cérebro associa isso, não tem jeito. Então eu acho que nesse lado a seleção brasileira é prejudicial para os clubes, né? Principalmente para o Flamengo aí, que é o nosso time do coração. Então tem isso, então tem alguns jogadores que não voltam bem, tem jogadores que não voltam performando como antes, pioram. Tem gente que critica, pô, não manda pra seleção, que eles vão piorar, vão ficar jogando uma porcaria, vai ser uma merda quando voltar. E é realidade mesmo, porque não tem jeito, né? O treinamento lá do Ancelotti é diferente do Léo Jardim, pô. Entendeu? A cognição lá, ele fica lá, sei lá, 15 dias treinando, faz um treino aqui, manda fazer coisas diferentes. E ele, a última participação que ele tem no cérebro dele é aquilo que ele dá. Então, não tem jeito, galera. Os jogadores voltam diferente, sim, a não ser realmente que o jogador já seja mais antigo e tal, já tem aquela personalidade de jogo. Mas mesmo assim, influencia, né? Não tem jeito. Polêmica com o Neymar, né? O último assunto aí da convocação. Rapaz, tá dando polêmica do Neymar não ser convocado aí pro jogo contra a França e Croácia. Cara, nego tá caindo de pau em cima do Ancelotti aí. Nego acha que o Neymar tem que ir de qualquer maneira. Eu acho que são 2 pesos e 2 medidas. Deixar o Neymar fora é ruim e tê-lo lá pode ser uma armadilha. Por quê? Porque agora que o Neymar vem se recuperando, né? O jogo dele no Santos e tal, é o que eu falo aqui sempre no canal. Quando o jogador vem para o Brasil, ele aparece mais, não tem jeito, né? Ele se sobressai mais para a seleção brasileira, né? Visto os jogadores que foram convocados aí no Mengão. Então, assim, ele é um bom jogador, não tem como negar. Ele é um excelente jogador, né? Driblador, ele tem raciocínio rápido, se entrosa bem com o pessoal, ele é diferenciado, né?
Mas o quão bem ele está para estar na seleção? Por que o Ancelotti não levou ele? Tem um motivo técnico, não é pessoal, né? Então, a gente sabe que o Neymar está se recuperando agora, melhorando seu futebol, né? Tá voltando a galgar aí o seu espaço. Eu, particularmente, acho que ele deveria ir, né? É um jogador bom, né? É diferenciado num lance, ele pode decidir a partida, num drible, que hoje em dia não temos mais isso, é diferente, é difícil, é muito difícil você hoje ter jogador que faça um contra um, drible e tal, vá pra cima. São raros os jogadores que fazem isso, né? Hoje em dia é mais passe pro lado, avanço, passe entre linhas e tal. Então o Neymar faz isso. Então, na minha concepção, eu levaria ele, até mesmo contra a França e Croácia, para treinar já para a Copa. Imagina ele não indo agora e indo para a Copa, né? Só tem a Copa aí para treinar com os jogadores. Então, assim, eu fico do lado da galera que tá reclamando do Neymar estar fora, entendeu? Galera, Flamengo Sub-20 na semifinal da Libertadores. Será que teremos o tri? Ô, cara, e tri mundial, né? Que a gente já é bi, né? Porque, logicamente, a Libertadores leva ao Mundial. Então, eu tô muito contente. Vai ser na quinta-feira, também no mesmo dia do jogo do Flamengo, só que o jogo Sub-20 da Libertadores do Flamengo, né? Vai ser às 4 horas da tarde. E adivinha quem está junto com o Flamengo na semifinal? Adivinha? Pois é. Ele mesmo, Palmeiras. Palmeiras está no outro lado da chave, né? Caso passe, vai enfrentar o Flamengo, porque o Flamengo vai passar, né? Flamengo joga contra o Olímpia. Olímpia, pegamos o Olímpia. É, a Olímpia sempre no nosso caminho. Impressionante isso, né? Impressionante, a Olímpia sempre no nosso caminho. Palmeiras vai pegar o Santiago, né? Lá do Chile. Santiago não sei o que, é um time lá do Chile. Só que o jogo do Palmeiras vai ser 8h30 da noite. Valeu, galera? Então, quinta-feira, dia 19 de março, às 4 horas da tarde, temos compromisso de estar acompanhando os nossos aí sub-20 do Flamengo nesse jogo maneiro, né? Uma coisa também que é bem importante comentar, que o Léo Jardim tá bem de olho na garotada do Flamengo sub-20 aí. Vocês têm percebido que ele tem colocado aí a galera que já vem do sub-20, lógico, a gente não vai falar que o Alacian, esses outros jogadores, né, são do sub-20 porque eles não são mais já há muito tempo. Porém, ele dá essa abertura, né, para os jogadores mostrarem seu valor. Então é característico, né, do Ancelotti. Logicamente o Felipe Luiz também dava, né? O Felipe Luiz, nosso técnico antecessor a ele dava também essa oportunidade. Mas eu acho isso bacana, né, do Léo Jardim. Eu acho muito bacana aí salientar, né? Léo Jardim tá fazendo uma defesa sólida, consolidada, né? Todos os jornais aí estão saindo sobre essa defesa do Flamengo, né? Falando dessa defesa que ela tá boa, consolidada nesses 4 jogos aí do Léo Jardim em frente ao Flamengo, e a tendência é só evoluir, né? Então eu acho que é bom para nós, né? De certa forma. Galera, saiu no Globo e eu vou, ó, tacar pau nesses caras, que eu não gosto de tipo de reportagem assim não, hein? Não acho legal porque isso gera especulação. E especulação gera problema, gera crise. E eu não tô muito afim desse negócio. Então, ó, pau nessa reportagem, tá? O Globo aí saiu que o De La Cruz, né, tá sendo um pouco utilizado aí pelo Léo Jardim. Isso é uma realidade, mas o Léo Jardim tá 4 jogos. Gente, 4 jogos ainda. Ele tá conhecendo o elenco.
né? De La Cruz é um ótimo jogador, muito bom, aguerrido, corre pra caramba, dá bons passes, né? De vez em quando faz um gol pro Flamengo aí. Então falar que ele não está sendo usado, que pode ser especulado a saída dele, não é legal, né, cara? Não é isso, não é um tipo de reportagem bacana que vai fazer. Gera especulação demais. Não precisa, o Flamengo não precisa desse tipo de reportagem especulativa, né? Caso aconteça realmente o Léo Jardim venha a falar sobre isso, aí realmente a gente faz uma reportagem. Mas ó, pau aí na reportagem, não gostei dessa reportagem não, tá? Renovação do BH, eu acho que a renovação do BH para o ano que vem ela vai ser real, né? Temos uma renovação, deve renovar, né, com o Mengão aí. Então, eu que gosto do BH, para mim é sensacional. Estou muito feliz, espero que renove sim. Sabemos que ele não é um dos salários mais altos aí do Flamengo. Isso favorece, para mim é um favorecimento. É o rei dos clássicos, incontestável, ponto final. Vamos renovar com o cara aí e não vamos demorar, porque a nação rubro-negra gosta do cara, né? Jorginho aí, né, tem também um contrato até 2028 com o Flamengo, tem bastante tempo, né? Mas, segundo aí o Bola VIP, né, a reportagem deles, o Jorginho está pensando em se aposentar, não se aposentar. Ele está bem adaptado aqui, realmente, ao Clube de Regata do Flamengo, ao Rio de Janeiro e tal. De repente fica por mais um ano, vamos torcer que sim, né? O nosso batedor de pênalti do Pulinho sempre converte os pênaltis, deixa o cara aí, tá tudo bem, tudo maneiro. Deixa o cara aí, pá, deixa o cara aí, né? E quinta-feira, 45 mil ingressos já vendidos do Flamengo e Remo. Galera, ó, vocês são demais, torcida do Flamengo. É isso aí, vamos botar a casa cheia, vamos fazer uns 3-0 no Remo pra gente chegar a 13 pontos que a gente tá com 10. E com certeza o Flamengo vai ter aquela vitória sensacional, porque aqui na nossa casa a gente é que manda, pô. Então tá tranquilo. 8 horas da noite, né? Estaremos no nosso canal do YouTube, fazendo aquela farra, aquela resenha maneira. Convido vocês a estarem aqui, galera toda aí, pra gente fazer uma resenha maneira. Vamos bater um papo no YouTube na quinta-feira. E é isso, galera. Vamos torcer pro nosso Mengão, que ó, isso é a nossa vida. Valeu, galera!